Crimes contra a administração pública federal. O alvo são os cofres do governo, mas o maior prejudicado, com certeza, é o cidadão brasileiro que vê o dinheiro dos impostos desaparecer nas mãos de perigosas quadrilhas. Fraudes praticadas contra o INSS, Caixa Econômica Federal, é bastante grande. Armadilha. Você tem certeza que as notas que carrega no bolso são verdadeiras? Saiba como o crime de moeda falsa é praticado no Brasil. Eu acho que é verdadeiro, não sei. Você sabe que é verdadeiro, não sei por quê. Não sei, mas acho que é verdadeiro. Serviço público. Para muitos brasileiros, o sonho da estabilidade profissional e financeira. Para outros, a oportunidade de cometer delitos contra o próprio governo. O serviço público, como o nome já diz, é público e é para atender a necessidade do público. E o público é a própria sociedade da qual as pessoas vêm. É agora no Justiça para Todos, que está só começando. Armamentos pesados, explosivos, as quadrilhas calculam os riscos de cada ação para praticar roubos a instituições financeiras do governo. Hoje, esse é um dos principais crimes cometidos contra a administração pública federal no Brasil. Quem sai perdendo no final das contas? Todos nós, contribuintes. Acompanhe. É uma explosão contra a sociedade. Os crimes cometidos contra a administração pública são sempre crimes muito graves, porque são crimes cometidos contra o interesse coletivo. A administração pública, em última análise, é o interesse coletivo. São crimes com penas bastante severas e são crimes bastante graves. É do interesse de todos. Administração pública significa referente ao povo. Foi um planejamento cinematográfico no ano de 2005. Em apenas 2 dias, sábado e domingo, quase 170 milhões de reais foram roubados do Banco Central em Fortaleza. Foi o segundo maior roubo a banco do mundo. A quadrilha cavou um túnel de 89 metros, que dava acesso ao cofre do banco. E foi justamente por causa desse crime que a 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará definiu uma das maiores condenações já aplicadas. Um dos 36 envolvidos recebeu a sentença de 170 anos de reclusão em regime fechado, mais multa de quase 62 milhões de reais. Ele foi acusado de furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Outros 21 réus também foram julgados e tiveram penas que variam de 8 a 75 anos. Esse é um exemplo. Os crimes contra a administração pública, quando se tratam de bancos ou da Previdência Social, são mais frequentes do que a gente imagina. Infelizmente nós temos inúmeros casos que chegam até a Justiça Federal hoje, por exemplo, de fraudes praticadas contra o INSS, Caixa Econômica Federal, é bastante grande. A polícia, sobretudo a Polícia Federal, tem se especializado nesse tipo de crime e por isso tem conseguido desvendar de uma maneira mais profissional. E com isso a gente também consegue responsabilizar de forma maior número os agentes que praticam esse tipo de delito. Esse juiz federal julgou um caso na 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que condenou 6 pessoas por roubos de joias a uma agência da Caixa Econômica Federal em 2006. Mas existem outras ações desse mesmo tipo, em prejuízo à administração pública. São aqueles que se verifica algum interesse de algum ente federal ou praticado por algum agente público federal. Geralmente são crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público praticado por algum agente público, corrupção ativa, corrupção passiva e outros mais que estão previstos na legislação penal. Esse crime aqui deixa o brasileiro arrepiado só de ouvir. O crime de corrupção geralmente ele é praticado às escondidas e o agente faz de tudo para que não deixar vestígios. Então, muitas vezes a gente não tem uma prova concreta da materialidade desse delito. Então, é preciso muitas vezes se valer dos indícios. Quando a gente tem indícios veementes, concretos, de que houve realmente um desvio de dinheiro, a gente consegue responsabilizar esse agente. Não é fácil investigar. Quem faz tenta esconder de todas as formas qualquer prova incriminatória. Não há limite para quem acredita que sai na vantagem ao roubar um bem que é público, mas existe a punição. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região condenou um réu acusado de tentativa de estelionato contra a Previdência Social.
Ele usou documentos falsos para tentar ajudar uma pessoa a se aposentar por tempo de contribuição. Agora pense, quantos aposentados existem no país e que realmente precisam do benefício? Quem seria o mais prejudicado? Então, quando a gente fala crimes contra a administração pública, deu para entender que o sentido é bem mais abrangente, né? E veja no próximo bloco, o que fazer quando um dinheiro falso cai nas nossas mãos? Nós temos um dos principais itens que é comum a todas as células, tá? É a marca d'água, tá? E cada célula tem um número, né? A denominação da célula dentro da marca d'água. É daqui a pouquinho. Olhando rápido, muitas vezes passa até despercebido, mas aquela nota que já circulou por tantas mãos e parece ser verdadeira, pode representar o fruto de um crime, o de moeda falsa. No Brasil, a Polícia Federal apreende milhões de reais todos os anos. Saiba agora como evitar esse tipo de dor de cabeça. Atiça o instinto consumista ver tantas notas. Isso é no cinema? Imagine então se fosse aqui, na palma da mão. Mas será que o dinheiro é sempre tão verdadeiro quanto o desejo que ele pode causar? Essa é verdadeira. Eu acho que é verdadeira, né? Tá com a marca d'água aqui. É verdadeira. Como é que você sabe que ela é verdadeira? Cadê essa linha? É falsa. Eu acho que é verdadeira, não sei. Você sabe que é verdadeira, não sei por quê. Não sei, mas acho que é verdadeira. Eu acho que é essa linha aqui, não? Quando vocês pegam um troco, alguma coisa assim, vocês observam essa linha? Não, geralmente não. eu não confio também. Só pega e coloca no bolso. Também é, mesma coisa. Ela aparece de verdade e, neste caso, é uma nota verdadeira mesmo. Até porque se eu estivesse com uma falsa em mãos, estaria cometendo um crime. Se você recebe um troco e tem uma nota falsa no meio, tenta repassar para não ficar no prejuízo, também é um crime. Porque estaria cometendo a mesma atitude de quem te passa um troco que não valia nada. Se um dinheiro de mentira cair na sua mão, vá ao banco e deixe com o responsável. Ele encaminha a nota para o Banco Central analisar. Mas existem alguns jeitinhos para nem entrar nessa história. Você já prestou atenção nessa faixa que fica bem na lateral da nota? Essa faixa aqui que você, movendo ela, faz uma holografia, mudando o número de R$100 para o numeral para o escrito, né? Nós temos um dos principais itens que é comum a todas as células, tá? É a marca d'água, tá? E cada célula tem um número, né? A denominação da célula dentro da marca d'água. O tato é o melhor amigo da verdade neste caso. Basta um toque mais atento para decifrar a incógnita. Um dos principais itens também, que é 90% das falsificações, é em papel comum. Então, um dos principais itens que deve ser checado é justamente o relevo da cédula. Então, se você passar a mão por cima de República Federativa, R$100 ou qualquer outra cédula do valor, você vai ver que ela tem um relevo, ela é saltada do papel. Tá? Então, as falsificações e as principais falsificações que existem disso, o papel é totalmente liso. Você passa a mão e você vê que é um papel comum desse que a gente escreve, tira cópia. Repare agora no brilho do numeral escrito na cédula. A observação minuciosa no olhar também pode ser preciosa. Nós chamamos aqui um número que muda de cor. Tá? Você colocando na altura dos olhos e mexendo, você vai ver que como se tivesse uma lanterninha em cima do 10 que muda a cor verde para o azul. Tá? Isso, se por acaso, mesmo que seja brilhante e não houver essa mudança de cor do verde para o azul, a probabilidade é grande dessa cédula ser falsificada. São muitas as apreensões feitas pela Polícia Federal. Veja só. Em setembro deste ano, os agentes encontraram R$160 mil falsos em um apartamento em Porto Alegre. Em 2012, a Polícia Federal em Curitiba localizou 682 mil em cédulas falsas. 2 pessoas foram presas. Em 2011, em Minas Gerais, 50 mil em notas falsas. Em 2010, R$3 milhões e 500 mil em notas falsas, escondidas dentro de um carro em Rondônia. É uma listagem de infrações caras cometidas contra a administração pública. Um crime que pode parecer pequeno ou grande pelo valor,
Mas a prática ilegal existe independentemente disso. É o quanto as pessoas não percebem ou tendem a banalizar as suas condutas, imaginando que aquilo não seria um crime. Então, pedir uma vantagem ou oferecer uma vantagem, as pessoas muitas vezes têm como um comportamento admissível, quando em verdade é crime. Então não importa se a nota é de 2 ou de 100. Pode ser um valor mais significativo ou não para a pessoa, mas com certeza a pessoa pode ganhar muito ou pouco, vai ficar muito aborrecida em receber uma cédula falsa. Falsificação de cédula, crime federal com pena de até 12 anos de prisão. Favorecer ou colaborar, sentença prevista de 3 anos a 6 anos. Posse de cédula falsa, 6 meses a 2 anos de reclusão. E se um funcionário público estiver envolvido? É pior ainda, o servidor público que participar de algum tipo de falsificação de ilícito, a pena é agravada, no caso da falsificação, de 12 anos no máximo, vai para 15 anos. Em 2012, no Rio Grande do Sul, um homem foi preso com uma nota de R$50 falsa. Ele foi condenado a 3 anos de reclusão e a pena foi convertida à prestação de serviços comunitários. A defesa recorreu da sentença e a 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu manter essa pena. Muita gente pode pensar assim, só por causa de uma nota de R$50 falsa? O valor pode não ser significativo e juridicamente ainda existe o princípio da insignificância. Mas neste caso, esse princípio não pode ser aplicado, mesmo que fosse uma nota de R$10. Não vale para o crime de guardar moeda falsa. Sabe por quê? O que está em jogo é a segurança da sociedade em relação à moeda, à circulação monetária. É o que consta na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas existe uma consideração. Caso a falsificação seja daquelas bem mal feitas, de péssima qualidade, não ofende a fé pública. Então é crime de estelionato. Aí a competência é da Justiça Estadual. Mas na maioria das vezes a cédula é bem parecida com a verdadeira, justamente para enganar quem recebe. Por isso os casos acabam em julgamento na Justiça Federal. O crime de moeda falsa é um crime de competência da Justiça Federal porque a União tem interesse na moeda. A moeda, em última análise, é um conceito jurídico. A gente conhece ela como a expressão física, mas a moeda é um interesse da União. O meio circulante, o quanto isso afeta tanto a vida das pessoas, quanto os mercados, a confiabilidade do dinheiro e as relações que a sua circulação permite. Por isso, fique bem atento. Afinal, é o quanto vale e o quanto a gente confia no nosso próprio dinheiro. A gente sempre recomenda, não se limite a um item de segurança. Cada cédula dessa tem de 9 a 11 itens de segurança. Examine no mínimo 3. Você examinando 3, pode ir para casa tranquilo que você está com uma cédula verdadeira no bolso. E veja no próximo bloco os crimes praticados por servidores públicos contra instituições do governo e os prejuízos para órgãos como o INSS. Muitas vezes não se encontra um patrimônio suficiente para a pessoa restituir ao erário público e aí, infelizmente, essa primeira medida de restituição e de devolução dos valores acaba sendo prejudicada. Não saia daí, eu volto já. Muitos brasileiros dedicam anos de estudo para passar em um concurso público e, enfim, conseguir estabilidade na carreira. Mas o que deveria significar a certeza de um futuro digno é, para muitos, a oportunidade de lesar os cofres do governo. Veja agora como muitos servidores públicos conseguem se valer dos cargos para cometer crimes. Será que existe crime contra a administração pública numa cidadezinha lá na fronteira do norte do país? Existe, sim. Existe porque há uma falta de informação. Muitas vezes os gestores públicos não têm informações, não prestam contas e muitas vezes os processos evidenciam efetiva má-fé por parte desses gestores no que se refere seja ao efetivo emprego desses recursos nos projetos e nos convênios pelos quais esses recursos chegam, seja mesmo na prestação de contas do gasto desses valores. Pois é, acontece em Tabatinga também, estado do Amazonas. Sem dúvida, aquilo ali é uma região desprovida de rodovias, por exemplo, o único acesso é hidrovia
ou por avião. Então, eles mesmos, né, os gestores, têm dificuldades com fornecedores, mas isso não pode ser um requisito ou um salvo-conduto para a ilegalidade, né? Existem ações penais de crimes contra a administração pública e as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Em um e outro caso, há algumas características distintas. Nas ações criminais, geralmente é desvio, né, de recursos, apropriação indébita, e nas ações de improbidade são condutas dessa natureza, mas também condutas de omissão na prestação de contas, ausência de emissão de documentos indispensáveis para comprovar o emprego dos recursos. São situações que podem acontecer do cargo mais alto ao mais simples quando se fala do serviço público. Existem as tentações, mas também as missões. O servidor público é um funcionário da sociedade. Ele está a serviço da sociedade, ele tem que ter isso em mente. Acredito que deve ser, inclusive, antes de fazer um concurso, ele deve observar que o trabalho que ele vai prestar tem que ser da melhor qualidade, tem que ser com eficiência, para a própria sociedade. E é assim que Paulo trabalha, de olho no melhor desempenho. O servidor do Tribunal Superior do Trabalho tem uma prioridade e ela está bem na tela do computador. A conduta ética prevista em lei para um funcionário público. A ética é fundamental para qualquer situação da vida, né? A ética deve nortear os princípios de vida em todos os segmentos da sociedade, da vida em conjunto, da vida comunitária. Então, nada melhor do que alguém que esteja pleiteando a entrada no serviço público, um concurso público, uma prestação de serviço público, ter o conhecimento das normas éticas, né, de fundo moral e ético, para melhor atuar no serviço público, para melhor prestar os seus trabalhos, né, dentro das instituições. No Decreto 1171 de 1994, estão relacionados vários direitos e deveres, como esses. A função pública se integra à vida particular do servidor. O servidor não pode omitir ou falsear a verdade. É vedado o uso do cargo para obter vantagens. Mas, segundo juristas, é exatamente esse último item que muitas vezes desaparece da memória quando a segurança de uma cadeira no funcionalismo público sobe a cabeça. Aqui estão os crimes mais comuns. Concussão, quando um funcionário público constrange alguém para obter uma vantagem. Prevaricação, identificada quando o servidor deixa de fazer determinado trabalho por motivos de satisfação pessoal. Tráfico de influência, quando alguém exige, cobra ou recebe vantagens para influenciar o servidor a cometer um ato em benefício de terceiros. Emprego irregular de verbas. O funcionário público emprega verbas em benefício da própria administração, mas para outros fins, diferentes do estabelecido em lei. O julgamento desses casos cabe à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição. São causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal estão envolvidas como autoras, réis, assistentes ou oponentes. Ficam de fora as situações de falência de empresas, de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho. A importância primeira da investigação e de levar a efeito esse tipo de processo é que as pessoas saibam como se conduzir. Elas precisam ter a noção de que aquilo é uma conduta equivocada, que aquela conduta tem repercussões na vida de todo mundo. Muitas vezes um estelionato previdenciário, por exemplo, a pessoa tem a ideia de que ela só vai ali se beneficiar e ter um benefício sem ter o tempo necessário para aquilo, mas em verdade ela prejudica uma série de outros beneficiários que muitas vezes ficam alijados da proteção do Estado por conta do mau funcionamento da Seguridade Social, que é provocado muitas vezes por essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Os benefícios concedidos pelo INSS acabam sendo alvo de golpistas. O órgão conta com uma auditoria interna e um serviço de monitoramento, além das verificações realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Existe a auditoria do INSS, que verifica o trabalho dos servidores, e também existe a coordenação de monitoramento de benefícios, CEMOBEM, que verifica a regularidade da concessão de benefícios. Então, com uma certa periodicidade, apuram para ver se as concessões foram feitas dentro da lei. E o Tribunal de Contas da União também frequentemente faz levantamentos
e encaminha para o INSS para tomar algumas medidas de apuração quando verifica que há alguma irregularidade. Só no mês de setembro, a Previdência recebeu 829 mil requerimentos de benefícios. E se entre eles existir uma fraude, quer apostar quem sai perdendo? Muitas vezes não se encontra um patrimônio suficiente para a pessoa restituir ao erário público e aí, infelizmente, essa primeira medida de restituição e de devolução dos valores acaba sendo prejudicada. Isso acaba não só comprometendo o agendamento também, né, porque são pessoas ali que ocupam vagas de atendimento que seriam destinadas a outros segurados que têm realmente direito, mas muitas vezes o INSS tem muito cuidado com isso. Não se pode partir da premissa de que a pessoa está agindo de má fé, né? Então, constantemente o INSS verifica se a pessoa realmente tem direito, mas não acredita que aqueles documentos que foram apresentados são realmente fraudulentos, foram feitos de forma a enganar a Previdência Social. Isso aí tem que se tomar muito cuidado na atuação do INSS para que quem tenha direito realmente receba e aquela pessoa que seja estelionatária, que esteja querendo fraudar a Previdência Social, essa sim não receba o benefício previdenciário requerido. Por fraudes contra o INSS em 2013, foram realizadas 90 prisões pela Polícia Federal no país. 11 estavam relacionadas a servidores públicos envolvidos. Também no ano passado, a Justiça Federal em Londrina, Paraná, condenou uma ex-servidora do Instituto e um advogado por improbidade administrativa, ao ressarcimento dos cofres públicos e pagamento de multa. Os danos chegaram a R$42 mil. De acordo com o processo, a ex-servidora e o advogado teriam conseguido pelo menos 18 benefícios da Previdência Social de forma irregular. As investigações apontaram que ela utilizava senhas para inserir no sistema dados falsos e ele solicitava os valores, sem o conhecimento dos beneficiários. A mulher foi demitida depois de um procedimento administrativo que concluiu. Ela utilizou o cargo para fins pessoais, colocando em risco até a dignidade da função pública. É uma reputação ruim que nenhum trabalhador deseja, ainda mais quem desempenha a função com honestidade. Por isso, Paulo, servidor no Judiciário há 30 anos, concorda com investigações firmes, até porque, para ele, não é apenas um trabalho. O serviço público, para mim, é a minha profissão. E é a minha profissão, é a minha vida. Não posso dizer que é a minha arte. Talvez sim, né? Porque nós fazemos com gosto, trabalhamos aqui em prol da sociedade, de uma certa forma atendendo os anseios, as reivindicações da sociedade, no caso do nosso tribunal, né? Procurando trabalhar com maior eficiência, com maior cuidado, com maior carinho, né? Em prol daqueles que são nossos verdadeiros patrões, é a população. Ele reforça, os chefes podem e devem cobrar uma conduta íntegra do funcionário público. As pessoas deveriam ter em mente que elas não vão ingressar no serviço público apenas por uma questão da segurança. O serviço público, como o nome já diz, é público e é para atender a necessidade do público. E o público é a própria sociedade da qual as pessoas vêm e da qual compõe o próprio Estado. Então, é uma retribuição. As pessoas têm que saber que elas vão prestar um trabalho para a sociedade, né? E a sociedade vai estar no comando. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.